Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as teorias clássicas na orientação profissional e as suas atualizações. Tudo bem? Vamos? Bem, então, pensando as teorias clássicas na orientação profissional, acho que cabe fazer um ponderamento aqui de que há bem pouco tempo a escolha profissional, a orientação profissional era basicamente capturada por uma lógica psicométrica, experimental, uso de testes, né? Então, os testes psicológicos que faziam uma mensuração da aptidão, da qualidade, né? Da qualidade das competências, né? Que aquele indivíduo apresentaria, e isso seria, então, um guia para fazer a escolha das suas profissões. No decorrer do tempo, as teorias, né, a gente foi trazendo novas reflexões e ponderações sobre essas teorias mais clássicas, né, mais experimentais. A gente começou a entender que uma escolha profissional não era balizada apenas pela captura dos dons, das habilidades, né, e das capacidades das pessoas. A gente precisaria entender se aquilo faria sentido para aquela pessoa e se faria sentido ao longo da vida dela, né? Se a personalidade dela estaria compatível com a escolha profissional. Então, no decorrer do tempo, a gente foi avançando as discussões dentro das escolhas profissionais, das teorias, e aí a gente destaca aqui, nesse vídeo, dois principais teóricos que trazem aí duas premissas que talvez sejam, na atualidade, ponderações às vertentes clássicas, né, experimentais da orientação profissional. Então, um seria o John Holland, e ele vai falar de algo muito importante, que ainda é algo talvez ainda restrito, né? Porque ele vai dizer que era importante reconhecer a personalidade do sujeito, né? Os traços de personalidade do indivíduo, para poder associar esse traço a uma determinada profissão, uma determinada característica profissional. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem um traço de personalidade artístico, ele deveria ser deslocado para atuar em profissões que exigissem esse tipo de atuação, mais artísticas, mais relacionais. E ao contraponto, se ele tem uma personalidade mais realista, mais realístico, ele deveria, por sua vez, ser capturado e deslocado para profissões que exigissem esse padrão de funcionamento, essa lógica. Então, essa premissa do Holland, ela vem sendo considerada ainda muito tradicional, muito fixa, né? Porque a gente já sabe que hoje o mundo do trabalho vem se alterando consideravelmente. Então, não será incomum ter funções ou profissões ou categorias profissionais que exijam práticas realísticas, práticas artísticas, práticas de interação de mídia. Entende? Cada vez mais o mercado de trabalho está fluido. E aquele profissional, ele precisa se adequar a diferentes vertentes e demandas daquela profissão, daquela categoria. Então, a vertente do Holland talvez esteja ficando um pouco mais ultrapassada. Cada vez mais o que está entrando em cena é a vertente do Donald Super, que é uma outra teoria importante dentro da orientação profissional. E o Super, por sua vez, vai dizer da escolha profissional como ciclo de vida. Ele vai dizer que a escolha e que a recolocação no mercado de trabalho ela é possível porque a escolha da profissão fala de um momento de vida. E isso tem feito muito sentido, né? Principalmente hoje, com as atualizações constantes, né, regulares e sistemáticas no ambiente de trabalho, né, a globalização, os avanços tecnológicos. A gente vem entendendo que uma escolha de uma profissão feita há 40 anos atrás, 20 anos atrás, talvez não faça sentido hoje, até porque o mercado é móvel e fluido. Determinada atuação profissional há 30 anos atrás talvez nem seja a mesma, né? Mesma profissão, mesma área de atuação, mas hoje ela exige outras habilidades, outras competências. Então, o Super fala disso, né? O quanto a escolha tem a ver com momento de vida. E eu preciso me apropriar do momento de vida. Então, para fazer essa escolha profissional mais assertiva, mais acurada, eu preciso não apenas saber as minhas competências, as minhas habilidades, meus traços de personalidade, como eu também preciso me autoconhecer, preciso saber o que faz sentido para mim, né? Então, o autoconhecimento entrando cada vez mais como uma estratégia importante da escolha profissional, associada à problematização das escolhas
e ao conhecimento do mercado de trabalho e das profissões. Então, a teoria do super talvez traga exatamente esse lugar teórico, né? O quanto é importante a gente entender, para além das habilidades e competências, quem eu sou, meus valores, meus princípios, meu momento de vida, meu contexto e também o que está influenciando essa mudança e essa escolha. Conhecer as profissões, entrevistar pessoas hoje que atuem naquela área profissional, fazer pesquisas sobre, inclusive, grades, né, de disciplinas daquela graduação específica, daquela área de atuação, porque uma coisa é a fantasia que se faz sobre determinadas profissões e o que seria necessário estudar para desenvolver aquela habilidade. Outra coisa é a realidade, né? Então, fazer essa pesquisa dentro de sites das universidades é muito importante para entender se de fato aquela profissão, aquela profissão que eu estou escolhendo, ela de fato estuda e caminha na direção das fantasias que eu estou criando, né? Porque a escolha não é feita ao acaso. As escolhas profissionais, elas estão muito capturadas também pelas fantasias inconscientes que a gente constrói, pelos modelos, sejam eles familiares, midiáticos, né? Então, entender a realidade do mercado hoje faz muito sentido também para pensar as profissões. Ok? Então, finalizando o nosso vídeo, só recuperando, né, pensando aí o que a gente foi discutindo, as teorias clássicas, né, de orientação profissional, elas eram basicamente balizadas por testes, por uma premissa mais experimental e cada vez mais vamos avançando teoricamente. A gente se transitou hoje pela vertente do Roland e depois do super, né, especialmente colocando a lupa na teoria do super, que vai falar de escolha profissional ao longo da vida, né, como algo que é transitório, que é móvel, que é fluido. Ok? Espero revê-los em breve. Até mais!